presidente, que este final de semana fui surpreendida por uma matéria publicada no Estadão, na seção de política, cujo título é Planalto já age para reduzir pressão de estados e municípios. No subtítulo, consta que Dilma discute com o titular da Fazenda antecipação de pacote de reforma tributária para contrapor a ação no Congresso. No corpo da matéria, teve uma frase que me chamou muita atenção. A avaliação é que as mudanças que estão sendo tratadas no Palácio poderiam aliviar o caixa dos estados e municípios e desarmar a pauta legislativa que se forma contra o governo federal. Abre aspas. O Executivo só perde esse debate se quiser. Se o governo tomar a iniciativa e propor essas reformas, é muito difícil o Legislativo ganhar com a pauta que está em discussão, fecha aspas. Eu quero dizer aqui, para aqueles que estão nos ouvindo, a razão da minha preocupação. O que nós estamos propondo nesta casa, através de uma comissão especial para discutir um novo pacto federativo, levantando as distorções que hoje existem, agilizando os projetos que estão em condições de ser votados para aliviar os cofres dos estados e municípios e propor outras medidas legislativas, não tem nada a ver com guerra ou com ataque ao governo federal. Essa pauta legislativa, ela não é contra o governo federal. Essa pauta legislativa que o Senado propõe é a favor dos estados e dos municípios, é a favor do povo brasileiro. Porque o que nós vemos todos os dias, durante todo o ano, por diversos anos, aqui em Brasília, é uma verdadeira romaria de prefeitos, governadores, secretários municipais, secretários estaduais, atrás de recursos públicos para realizar as obras de infraestrutura e entregar os serviços mais essenciais à sua população. Transitam nos corredores do Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, nos nossos gabinetes, gestores públicos que não sabem mais o que fazer com tanta demanda, com tanto pedido por parte da sua comunidade. Vemos, a cada 2 anos, ou anualmente, os prefeitos na marcha, clamar por um novo pacto federativo. E é disso que estamos tratando nessa casa. O que é preciso, neste momento, é avançarmos, senador Moca. Está na hora do Congresso Nacional assumir o seu papel. Hoje, nós vamos ao interior e conversamos com a população, e eu já tive a oportunidade de fazer isso, e a comunidade, a população não entende por que os governadores, por que os prefeitos vêm tanto a Brasília. É por incompetência, é por incapacidade, é por falta de equipe de gestão? A resposta é não a todas essas perguntas. É porque, na realidade, o que nós fizemos ao longo desses anos, desde que houve a promulgação da Constituição Federal de 88, foi retalhar o sistema tributário brasileiro. Simplesmente aumentou-se a carga de atribuições, de competências, de responsabilidades dos prefeitos e governadores e se retirou aquilo que é mais importante, que é o recurso financeiro. Na Constituição de 88, naquela época, 80% de todos os recursos arrecadados no país, de impostos e tributos pagos pelo povo brasileiro, 80% da arrecadação, excluída a questão previdenciária, era de impostos, que eram e são divididos com estados e municípios. Hoje, não soma-se 45%. Por quê? Porque os outros 55% são de contribuições que não fazem parte do bolo tributário na hora da divisão com estados e municípios. E aí, a conta não fecha. Não há como fechar. Aumenta-se responsabilidades dos estados e dos municípios e tira-se de outro lado os recursos para que eles possam realizar os serviços mais essenciais, do tapa-buraco, do saneamento, da reforma da escola, do remédio no posto de saúde, nas obras de infraestrutura. Então, o que nós precisamos é entender que neste país nós não temos mais uma federação. Nós temos hoje um antifederalismo. Federação pressupõe autonomia política, autonomia administrativa, autonomia financeira. Se não tem autonomia financeira, não tem autonomia administrativa. E é disso que nós estamos tratando nesta casa. Então, quando eu vejo
a preocupação do Planalto de reduzir a pressão de estados e municípios nesta casa e de tentar esvaziar esta comissão que foi criada pelo Senado Federal e também pela Câmara para tratar de assuntos federativos me preocupa. Porque nós estamos aqui numa disputa, numa guerra. Nesta casa será irresponsável com o governo federal no sentido de tirar da União aquilo que não possa ser tirado, de atender municípios e estados sem com isso desassistir o governo federal. Isso aqui não é uma troca. Nós estamos aqui imbuídos num único objetivo, numa só comunhão de vontade, de garantir e de restabelecer no Brasil a nossa tão querida federação. Pois não, senador Moca? Senadora Simone Tebet, nós dois temos assento numa comissão, né, que a comissão tem por finalidade, num prazo de até 90 dias, oferecer aí textos, né, projetos de lei que possam, de alguma forma, diminuir ou amenizar a situação dos estados e, eu diria, principalmente dos municípios. E, para não me alongar, mas apoiando o discurso que Vossa Excelência faz e parabenizando pelo tema, a que me chama mais atenção, talvez pela minha formação, mas é a questão da saúde. Essa é uma questão fundamental, né? E é profundamente injusta, porque nós temos um percentual em que os municípios são obrigados a gastar, no mínimo, como piso, 15% da sua arrecadação. Os estados, 12%. E a União, ela não tem obrigação de um piso mínimo. Quando a gente faz uma estatística, ao longo do tempo, nós vamos perceber que, ao longo desse tempo, percentualmente, o recurso para a área de saúde, ele foi encolhendo. É muito raro hoje um município que não gasta acima de 25% do seu orçamento com a saúde, né? Isso é uma coisa que é profundamente injusta. Aqui no Senado, por 2 vezes, nós tivemos a oportunidade de votarmos um projeto que obrigaria o governo federal a conceder, aplicar, no mínimo 10% da sua arrecadação bruta em saúde. Há muita crítica em relação à gestão. Eu concordo que tem uma grande parte que em questão de gestão, desvio de dinheiro público, mas é fundamental esclarecer que nós temos um sistema universal de saúde, e esse sistema universal de saúde, por qualquer ângulo que se analise, em qualquer comparação que se faça, nós chegamos à seguinte conclusão: esse é um sistema que pretende ser universal, mas ele é subvencionado. E aí é que nós temos, por exemplo, uma contribuição que eu já vi aqui. Quando alguém é atendido num hospital público e ele tem plano de saúde, os planos de saúde só podem ressarcir a União. Quem sabe esse é um projeto que podia ser votado, que pudesse ser ressarcido ao município ou ao Estado, até porque estão mais próximo. Então, essas coisas todas, às vezes, tem projetos que, como diz Vossa Excelência, sem prejudicar muito a União, o recurso da União, mas que nós poderíamos dar uma resposta de imediato. E a principal, não votar absolutamente nada nessa casa que possa onerar cada vez mais os cofres dos municípios, porque os prefeitos não aguentam mais ter despesa sem que indique a fonte de recurso para pagar essas despesas. Muito obrigado pelo apoio. Eu que agradeço, senador Moca, como sempre, né, sempre em sintonia com os interesses que são mais importantes e caros da população brasileira. No que refere, no tocante aos municípios, talvez esta pauta da saúde seja a mais importante e prioritária. E é nesse sentido que eu faço meu pronunciamento, no sentido de que esta casa quer dar uma contribuição à nação. Se nós começarmos essa discussão já
o governo federal entendendo que nós estamos num cabo de guerra, nós não vamos caminhar nem para um lado e nem para o outro. E é importante avançar. Essa concentração de recursos e essa centralização de poder é extremamente nociva para a democracia. As consequências, elas são catastróficas. E a consequência ela não é catastrófica apenas para a União, ou para os estados, ou para os municípios. O mais importante, ela é catastrófica para a população brasileira. Se não vejamos, o enfraquecimento da federação, ele fortalece a corrupção e ele distancia cada vez mais o Brasil dos ideários democráticos da justiça social. Quando os recursos são concentrados em Brasília, no governo federal, eles estão mais distantes da realidade. Em loco, o recurso, quando ele está lá, ele é mais bem fiscalizado. Tem Ministério Público, tem a população que pode entrar com ação popular, tem o Poder Judiciário, tem a sociedade civil organizada. É mais difícil haver desvios de recursos. Quando o dinheiro é concentrado na mão da União, há uma burocracia para se liberar esses recursos. São secretarias, são departamentos, são projetos que precisam ser apresentados, e aí vem aquilo que, infelizmente, está estampado nos jornais e na mídia nacional todos os dias, os escândalos de corrupção. Além disso, e isso é tão grave quanto a corrupção, os estados e municípios não só vêm de pires nas mãos buscar recursos, mas mais grave que isso é que vêm e precisam se moldar àquilo que o governo federal apresenta como necessidade e prioridade. Isso é o mais grave. Traz projetos, mas os projetos não se encontram em nenhuma norma programática orçamentária. Consequentemente, esse recurso não vai ser liberado. Eu vim, recentemente, atendendo inúmeros prefeitos no meu gabinete, como Vossa Excelência, senador Moca. E é impressionante, todos eles preocupados com a saúde pública. E todos eles me pedindo, na sua grande maioria pelo menos, que colocasse recurso orçamentário em emenda parlamentar para que pudéssemos liberar recursos para a compra de ambulância UTI móvel. Ambulância UTI móvel. E eu disse, pois não, prefeito, nós iremos atender. E fui surpreendida. Ah, não. Emenda de saúde pode para obras, pode para reformas, mas não pode para a compra de ambulância UTI móvel. Eu sei a importância da aquisição de uma ambulância. Fui prefeita de um município que só conseguiu adquirir a sua primeira ambulância UTI para transportar os nossos pacientes porque não tinha especialidade na cidade, quando ela fez 90 anos de idade e eu fui prefeita. 90 anos de idade, um município de quase 90 mil habitantes daquela época. E tem uma coisa ainda mais importante, que é o custeio. Repassar recurso para o custeio, porque às vezes você monta um centro de saúde ou um hospital que é municipal, mas o custeio desse centro de saúde e desse hospital é isso que torna muito oneroso para os municípios. Sem dúvida. E aí vem aquela discussão, aquela conversa. O prefeito vem e pede uma ambulância. Aí o governo diz, para ambulância não pode. Tem para obra, tem para reforma, mas eu não preciso de obra, eu não preciso de reforma. Ah, mas é pegar ou largar. Ou é isso ou é nada. Então, veja a situação, quer dizer, o desvio de finalidade de público para público que isso gera. Isso não é de agora. É importante dizer que de 88 para cá, nós estamos vendo esse enfraquecimento da Federação Brasileira e ainda uma distorção de critérios. Nós ficamos na mão, muitas vezes, de técnicos, de tecnocratas do poder que não conhecem a realidade local. Antes de conceder a parte, com muito prazer, a senadora Gleice Hoffmann, eu quero dar mais um exemplo aqui. Quando fui prefeita, no último ano do meu mandato, me ofereceram, senadora, 3 creches, 3 centros de educação infantis. Eu aceitei um e fui olhar o projeto. Um projeto muito bonito, diga-se de passagem. Fui ver o custo desse projeto. Um projeto, tem vários pelo Proinfância, tipo C, tipo B, um projeto de R$1,5 milhão para atender 120 crianças. Aí eu fui verificar a razão desse projeto, custar tanto para abrigar tão poucas crianças. 120 crianças em período integral ou 250 em períodos alternados. Ou pegar uma creche de R$1 milhão para colocar 60 crianças numa creche ou 120 em períodos alternados. E fui ver o projeto. O projeto muito bonito.
Um projeto que tem sala de professor, sala de reunião, sala de diretor, recepção, sala de ambiente para almoxarifado, etc. E aí fui ver um projeto com 4 salas. Não custava fazer um projeto para ampliar mais 2, 3, 4 salas e dobrar a capacidade. Eu tinha acabado de fazer uma creche que custou 600 mil e eu tinha colocado 2 vezes mais alunos nessas creches. Então, este é o problema da concentração de recursos na mão do governo federal. Com o maior prazer, senadora Gleice Hoffmann. Obrigada, senadora Simone. Eu queria, inclusive, agradecer Vossa Excelência porque assinou uma proposta de emenda constitucional que eu apresentei, que eu espero que possa minorar um pouquinho, pelo menos da nossa parte, do Congresso Nacional, a distribuição de recursos para os municípios com mais autonomia de aplicação, que é fazer com que as nossas emendas de deputados e senadores possam alocar recurso diretamente ao Fundo de Participação dos Municípios, sem necessariamente dizer em qual projeto o prefeito, a prefeita ou o governador, a governadora tem que colocar aquele recurso. Pode até combinar com o senador, com o deputado, de fazer uma creche, de fazer um posto de saúde, de comprar um equipamento, ou mesmo, como disse o senador Moca, de colocar para o custeio, que é tão importante e tão necessário para a manutenção de qualidade dos nossos serviços públicos. Então, eu espero que nós consigamos discutir essa PEC esse ano e já em 2016, Vossa Excelência, eu, os demais senadores, possamos fazer essa alocação, sem nenhum demérito dos programas e projetos que a União tem, porque, de fato, são projetos bons, quer dizer, das creches, das unidades básicas de saúde, mas nós podemos ter orientação nacional para você ter um padrão bom, porque, senão, às vezes, municípios... Vossa Excelência, por exemplo, constrói de um bom padrão no município em que Vossa Excelência foi prefeita, mas, necessariamente, isso não acontece num outro município. Aí, trabalha com padrão baixo. Nós queremos que todas as crianças brasileiras tenham o mesmo padrão, o mesmo desenvolvimento. A União pode orientar padrão, colocar o que é necessário para contemplar as diretrizes, enfim. Mas eu concordo com Vossa Excelência. Se nós tivermos um mecanismo de repassar o recurso ao município, com a fiscalização dos tribunais de contas da União, do Estado, e o município encaminhar e fazer a obra, com certeza ele pode dar muito mais eficácia, porque ele está vivendo aquela realidade, sabe o que, de fato, ele precisa dar à sua comunidade. Então, queria parabenizar Vossa Excelência por essa abordagem sobre as emendas aqui parlamentares e fazer votos que nós consigamos aprovar essa emenda constitucional para que possamos avançar um pouquinho nessa autonomia dos municípios. Esse é o nosso objetivo, senadora Gleice, e a razão principal da minha fala aqui. É deixar muito claro para o governo federal, nós não seremos irresponsáveis, no momento de crise que o Brasil atravessa, de forma alguma lesar a União. O que nós queremos é encontrar uma solução, que o governo federal traga propostas importantes para que possamos ter um novo pacto federativo, mas não entenda o trabalho desta casa como um trabalho contra o governo federal. Entenda que esta é uma pauta legislativa a favor do povo brasileiro, a favor das pessoas que estão sofrendo lá nos municípios. Afinal, é no município que nós vivemos, é o município o verdadeiro palco da vida real. Ele não está longe, ele não está perto, ele simplesmente está. Ou melhor, nós estamos nos municípios. É ali que nós criamos os nossos laços, é onde surgem as nossas demandas, as nossas necessidades, as nossas prioridades. É no município em que nós comemos, dormimos, sonhamos, sofremos. Sofremos com a falta d'água, sofremos com a inflação, sofremos com o desemprego, com a falta de remédio nos postos, com a fila nos hospitais, com a falta de vaga nas creches. É no município que nós temos verdadeiramente a nossa vida. Então, nós temos que voltar e resgatar a autonomia financeira e administrativa dos municípios dos estados. Vamos em conjunto, como eu disse, numa só comunhão de vontades, União e Congresso Nacional. E aí, para finalizar, eu quero, antes de mais nada, sem perder a oportunidade, agradecer a minha bancada, porque fui indicada como vice-presidente da Comissão Especial para tratar de Assuntos Federativos. Dizer que o governo não tem o que temer. O presidente desta comissão é o ilustre senador Walter Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores, um homem centrado, experiente, que conhece a realidade não só do seu estado, da sua terra natal, Bahia, mas de todo o Nordeste brasileiro. Tem como relator o senador Fernando Bezerra, foi ministro da
da integração nacional, andou todos os rincões, os mais distantes deste país, conhece a realidade diária da população. É composta por senadores que já foram prefeitos, governadores, ministros de Estado. Já estamos muito avançados nos trabalhos. Fiquei muito feliz quando vi o senador Walter Pinheiro dividir as tarefas e as atribuições dessa comissão em 3 coordenadorias. E dentre essas 3 coordenadorias, temos 2 mulheres coordenando. A senadora Ana Amélia, que vai coordenar na questão de todas as proposições legislativas relacionadas aos municípios. Teremos a senadora Lúcia Vânia, que vai estar coordenando o trabalho com os demais senadores na pauta de propostas legislativas que vão ao encontro dos interesses dos estados brasileiros, e teremos a senadora Anastasia, que vai estar coordenando o trabalho dos projetos de lei que tratam das questões administrativas e de serviços públicos. Então, essa comissão que tem tudo para dar certo. Eu finalizo dizendo que eu estou otimista com esta comissão. Nós podemos avançar já, imediatamente, naquelas proposições que têm impacto zero para o governo federal. Podemos criar um calendário de pequeno, médio e longo prazo para aquilo que vai impactar de alguma forma, as finanças do governo federal. Mas o importante é avançar já. No que se refere à segurança pública, criando um fundo nacional para socorrer os estados, porque a violência urbana é a que mais preocupa hoje, é um dos assuntos que mais preocupam hoje a população brasileira. Avançar naquilo que o senador Moca disse em relação a estabelecer um percentual de recursos da União para a saúde pública, avançar num novo pacto das dívidas dos estados e municípios para com a União, avançar no PASEP Zero, enfim, nós temos inúmeros projetos, mas principalmente, nós já temos que fazer para ontem: impedir que novos encargos sejam impostos a estados e municípios sem ter a devida fonte financeira para este custeio. Da mesma forma que a União passa por dificuldades, estados e municípios também passam. E os estados e municípios não aguentam mais sozinhos pagar a conta. O tempo urge, então, ao trabalho. Muito obrigada.